As tragédias sobre as águas não se restringem aos oceanos e aos fatos de grandes proporções. No sul do Brasil, fronteira oeste gaúcha, o Rio Uruguai é também cenário de diversos incidentes. Uruguai, Uruguai, que se vem, que se vai. O Rio Uruguai passa entre São Borja e a cidade vizinha de Santo Tomé, na Argentina. Antes de 1997, a travessia de um país para o outro era feita através de embarcações. Por isso, o tráfego no rio era intenso. Fluxos se resultaram em incidentes, como os apresentados no programa que começa agora. Lembranças submersas. Documentário radiofônico produzido para a disciplina de Laboratório de Radiojornalismo 3 da Universidade Federal do Pampa. Fevereiro de 1972. 3 marinheiros pertencentes à Prefeitura Naval Argentina faziam o patrulhamento no Rio Uruguai. Vindos de Buenos Aires, os militares haviam chegado pouco tempo antes na cidade de Santo Tomé. A pequena lancha virou, lançando os ocupantes na água. Dois conseguiram se agarrar nas bordas da embarcação, que não afundou. O terceiro marinheiro, exímio nadador, saiu em busca de socorro. De acordo com o jornal Folha de São Borja, que noticiou o fato na época, o terceiro marinheiro deu algumas braçadas, teve um mal súbito e morreu nas profundezas do rio. O corpo foi localizado horas mais tarde. Até hoje, não se sabe o motivo que fez a embarcação virar. O professor de Educação Física Sandro Diniz, de 45 anos, ficou o tempo sem ir ao Cais do Porto, em São Borja. Toda noite tinha pesadelos com o momento em que quase morreu nas águas, depois de um passeio de caiaque. Dia 30 de dezembro de 2007, isso eu não esqueço. O que era para ser uma brincadeira com caiaque emprestado acabou gerando graves consequências. Ao remar nas águas do Rio Uruguai, Sandro esqueceu de vestir o colete salva-vidas e não percebeu que o barco estava sem o tampão, acessório que mantém a estabilidade do caiaque. Quando o professor remava, já no meio do rio, notou que um volume considerável de água havia entrado no barco. Estava prestes a afundar. E eu achei que eu poderia ter tirado o caiaque a nado, não sabia quanto ele pesava. E o caiaque na ponta dele tem um cabo de aço e eu vesti ele no meu tornozelo. Foi o meu inferno. Sandro fez força para se soltar do cabo, mas isso contribuiu para que ele se prendesse ainda mais. Puxado pelo caiaque por vários metros água abaixo, desistiu, pois não tinha mais forças. Quando o caiaque ia para o fundo do rio e eu ia junto, eu achava que eu estava tirando ele do meu tornozelo e eu estava apertando mais. E ele foi me espremendo no tornozelo, que não tinha mais nem como enfiar os dedos para tentar abrir, para pelo menos me salvar. Sandro não sabe até hoje quem acionou o socorro. O resgate foi feito pelo Corpo de Bombeiros. O sargento Gilmar Pereira, que auxiliou no salvamento, destaca a dificuldade do procedimento. O Sandro estava ainda na água, né? E ele estava muito cansado. Então, a gente encostar a lancha e como estava o rio correntoso, para tirar ele do caiaque dele e colocar para nossa lancha, foi o mais trabalhoso, foi esse do Sandro aí. A gente recomenda assim para o pessoal que não sabe nadar, que for no pescar, que for numa embarcação, sempre levar um colete salva-vida. Hoje, Sandro é muito grato a Pereira. Mas um bombeiro de menos de 1,60 m foi o cara que me salvou. Eu encontro com ele na cidade hoje e eu digo, foi o abraço do homem que eu mais gostei na vida, né? A escuridão das águas do Rio Uruguai deixou marcas em Sandro, que serviram para que ele valorizasse e cuidasse mais da própria vida. A noite toda vem flash na tua cabeça. Quando eu chegava em casa, a primeira coisa que eu sonhava era levantar de pé e botar o pé no chão. Se divertir, curtir um final de semana com os amigos, aproveitar o sol, tomar um banho de rio, pescar.
Este pode ser um roteiro perfeito para quem quer descansar no verão. Entretanto, o Rio Uruguai tem seus segredos. Em janeiro de 2012, 5 amigos se reuniram para passear de barco. O vigilante Tito Adriano da Silva, de 35 anos, e o comerciário Marlon Rodrigues, de 41, receberam outros 3 amigos e os levaram para um passeio. O objetivo era mostrar o rio que banha a fronteira para as visitas que vieram de Porto Alegre. Subiram em um barco modelo Lambari e algumas horas depois resolveram voltar para a costa. Porém, como conta Marlon, as águas os surpreenderam. O vento não estava tão forte, ele começou a despertar depois das 3 horas, 4 horas da tarde, quando a gente estava retornando. Sendo que esse vento veio a tirar água para dentro do barco e ele começou a afundar. Os 5 amigos estavam a 100 metros da costa, quando o vento começou a provocar ondas. Isso fez com que a água entrasse na parte da frente do barco. Para impedir que a embarcação afundasse, os amigos decidiram se deslocar para outra ponta do barco, o que piorou a situação. A parte de trás, devido ao peso, submergiu. Sem alternativa, os companheiros tiveram que saltar no rio. Nenhum deles usava colete salva-vidas. Adriano lembra que, apesar de o incidente ter ocorrido próximo das margens, as ondas dificultaram o nado. No momento que eu caí na água ali, que eu dei mais ou menos umas 10 braçadas, me esgotei. Eu já não aguentava mais. Os amigos procuraram se agarrar no que enxergavam à frente: garrafas PET, caixas de isopor e pedaços de madeira. Porém, Marlon confessa que, após o barco ter afundado, cometeu o erro de tentar recuperar o motor, gastando suas energias. Eu olhava para os meus amigos, 2 saíram nadando, 2 ficaram procurando coisas para se agarrar, e eu não consegui me agarrar em nada. Gastei minhas forças tentando levantar aquele motor, sendo que era uma coisa inútil. O barco foi para o fundo, eu estava cansado e não conseguia mais nadar. Adriano também passou momentos de sufoco. Segundo ele, o que salvou sua vida foi a caixa térmica que os amigos haviam levado. E daí eu vi uma garrafa de PET ali, tentei me segurar naquela garrafa, a garrafa afundou. Tentei me agarrar num assoalho que tinha de madeira no barco, também aquilo virou em nada, afundou. Se não fosse essa caixa térmica, eu vou te dizer. Marlon conseguiu nadar e chegar até a margem, porém, devido ao cansaço, desmaiou. O comerciário ficou por volta de 15 minutos sem movimentar os músculos do corpo, pelo fato de estar exausto e em estado de choque. Quando eu consegui chegar na costa do rio, eu não sabia direito o que tinha se passado. Será que estavam mortos? O que houve? Tem alguém vivo? Eu estava sozinho ali. Então foi uma coisa, tirou do normal a pessoa. Por sorte, populares avistaram o que estava acontecendo nas águas e acionaram o corpo de bombeiros. Enquanto o socorro não chegava, algumas pessoas se aproximaram de barco e auxiliaram no resgate. Nesta ocorrência, o sargento Pereira também esteve presente e descreve como participou do salvamento. A gente pegou a nossa embarcação e mais uma de um popular e foi lá resgatar eles, buscar eles. É gratificante, né? A gente saber que pôde fazer o resgate, salvar a pessoa. A proximidade com o perigo fez os amigos repensarem suas vidas. Adriano descreve a sensação que teve enquanto lutava para sobreviver. Só pensar na minha família. E antes disso também, quando eu caí na água, dei as braçadas, que eu vi que não tinha condições, eu pensei na minha mulher, pensei nos meus filhos, achei que eu ia morrer. Pela primeira vez eu achei que eu ia morrer. Marlon confessa que, por muito tempo, ainda vai guardar sensações impressionantes que teve no momento do incidente. Uma hora eu cheguei a ver uma porta que se abriu para mim, um negócio branco, que eu não sei explicar o que era. Outra hora eu vi meu corpo a 5 quilômetros mais ou menos para baixo. É muito triste. E a situação que eu passei, eu não desejo para ninguém. E tomara a Deus que nunca mais eu veja alguém se afogando no rio. Porque é muito triste o negócio. Os 5 companheiros, assim como Sandro Diniz, hoje têm consciência sobre o uso do colete salva-vidas. Numa tragédia, o Rio Uruguai, que demarca a fronteira oeste do Rio Grande do Sul, pode se igualar à imensidão de um oceano. Os incidentes sobre as águas
marcam vidas para sempre. Para quem fica às margens dessas perdas dramáticas, restam lembranças submersas. Este foi o documentário Lembranças Submersas, uma produção dos acadêmicos do curso de jornalismo da Universidade Federal do Pampa. Alane Braga, Caroline Rossazzi, Mirela Ferreira, Daniele Kunzler, Juliano Jacques, Luiz Brisa Júnior, Natália de Oliveira, Roberto Ferreira e Thalita Chagas. Supervisão da professora Adriana Duval. Coordenação de curso, Miro Bassim.